Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 9 a 18. Eu peço a você a gentileza de, após a leitura, não fechar sua Bíblia. É muito importante nós acompanharmos a mensagem, seja qual for o pregador, com a Bíblia aberta, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, e é muito importante que nós estejamos sempre conferindo nas Escrituras o que está sendo dito da parte de Deus. Paulo está preso pela segunda vez em Roma. Ao escrever essas palavras, ele já está no corredor da morte, já sentenciado à morte, aguardando a sua execução. Isso é fundamental para entendermos por que ele está falando o que vai falar. Este é o último capítulo desta carta. Estas são as últimas palavras do apóstolo registradas antes do seu martírio. E ele se dirige ao seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, num tempo de terrível perseguição ao cristianismo. E ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É da ciência de todos vocês que o apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, o grande desbravador do reino de Deus, o homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, foi preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, maquinando contra ele, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele tinha regalias, ele estava numa casa alugada. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra, úmida, fria, insalubre, a masmorra mamertina, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu.
Na segunda prisão, sequer ele pede oração para sair, porque ao escrever esta carta, ele já escreve como alguém sentenciado à morte. Ele está no corredor da morte. Na primeira prisão, ele foi preso por ser um apóstolo, um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso acusado de ser um malfeitor, um criminoso, um bandido. Talvez você pergunte, por que Paulo foi preso pela segunda vez? E também é da ciência de vocês que no dia 17 de julho do ano 64 acontece uma tragédia no Império Romano. A capital do Império, a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, conhecida como a cidade eterna, a cidade de Roma, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. E enquanto o imperador da época, Nero, assistia o horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Curiosamente, os 4 bairros menos atingidos, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo era o maior líder do cristianismo no Ocidente, e ele começa a ser procurado, caçado, até que botam uma mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos, e ele é levado a Roma, e ele é jogado nessa masmorra, e é dessa masmorra que ele escreve esta última carta. A pergunta é: o que isso provoca na alma deste veterano apóstolo, que já se denomina de velho, que não tem riquezas materiais, suas marcas são as marcas de Cristo? O que isso provocou na alma dele? Eu peço você que confira comigo. Primeiro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, pelo Evangelho eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Chama a atenção dos queridos pastores e colegas para a gravidade disso aqui. Porque vejam vocês, as conversas de bastidores, de esquina, os fake news da época, e as pessoas comentando nas ruas, nas cidades. Está sabendo a última? Qual? Aquele pregador, aquele famoso apóstolo, está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor, estava por trás do incêndio de Roma, era o líder dos incendiários. Notem vocês que eles estão manchando a biografia de Paulo, maculando a honra dele.
desconstruindo o testemunho dele, jogando lama no rosto dele. Isso é a mesma coisa que subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas. O que estão fazendo aqui não é tirando os bens de Paulo, que ele não os tinha. O que eles estão fazendo aqui é destruindo a reputação dele, é um assassinato de reputações. Você pode imaginar que estrago fez isso na alma desse homem? Mas vejamos um segundo efeito colateral da prisão de Paulo. Capítulo 1, versículo 15, olha comigo. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são os da Ásia? São os seus filhos na fé, membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que era fruto do seu ministério, gente que conhecia seu caráter ilibado, sua reputação irrepreensível, mas gente que se acovardou, com medo de sofrer as mesmas consequências. Diz o texto que não alguns, não a maioria, mas todos os da Ásia o abandonaram. O que não é fácil ser abandonado por alguém a quem você ama, a quem você serviu, a quem você pregou o evangelho e é resultado do seu ministério. Mas tem mais. Olha o capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada mexeu mais emocionalmente com Paulo do que isso aqui. Timóteo era o seu filho mais achegado, o seu colaborador mais próximo. Até Timóteo está com vergonha de Paulo. Até Timóteo está constrangido em dizer: esse homem eu conheço, esse homem é meu pai na fé, esse homem é honrado, esse homem não é um criminoso, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor. Timóteo, que era jovem, tímido e doente, acovarda-se. Mas tem mais. Olha o capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Até hoje o direito romano é estudado nas melhores faculdades e universidades de direito, mundo afora. Mesmo Paulo tendo sido acusado de um crime tão grave, ser líder dos incendiários de Roma, ele teve direito de defesa. Marcar uma audiência, que é chamada aqui de primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas, para ele defender sua inocência. E eu imagino que Paulo vai para essa audiência, para esta primeira defesa, certo de que vai aparecer muita gente lá para dizer: não, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso, esse homem é honrado, esse homem é portador de boas novas. Quando ele chega, entretanto, diz o texto, ninguém foi a seu favor, todos o abandonaram. Ele colhe ingratidão. O resultado deste abandono e desta solidão na audiência resultou no seu veredito:
pena de morte. Por ser cidadão romano, não sofreu o mesmo tipo de morte que Pedro, que foi crucificado, mas foi degolado. Eu preciso que vocês acompanhem comigo o sentimento desse veterano apóstolo diante desse cenário, porque este é o pano de fundo para entendermos estas últimas palavras do apóstolo. E a pergunta é: um homem nessas circunstâncias, será que ainda tem alguma palavra a dizer para alguém, para encorajar esse alguém? Se nós estivéssemos na mesma circunstância, será que não estaríamos sucumbindo de autopiedade, revoltados, amargurados com a vida, revoltados contra Deus? Pois é nessa conjuntura, meus irmãos, que Paulo ainda vai dar conselhos para você e para mim, nesta noite, para vivermos uma vida vitoriosa. Que conselhos são esses? Vejamos em primeiro lugar, versículo 9. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. O princípio que ele ensina aqui é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha a humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. A crise chega, e chega para todos, democraticamente, para o pastor e para a ovelha, para o rico e para o pobre, para o doutor e para o analfabeto, para o crente e para o descrente. Não vivemos numa bolha, não vivemos numa estufa, não vivemos num jardim engrinaldado de flores. A crise medonha chega, e quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós, meus irmãos, precisamos de um ombro amigo, com quem repartir nossas dores e dividir nossas cargas. Estou convencido disso. A vida pastoral é uma arena onde lidamos com muita gente, mas é um campo onde vivemos cercado de solidão. Temos muitos colegas, poucos amigos. O que é um amigo? É aquele que confronta você em particular e defende você em público. É aquele para quem você pode abrir o coração sem medo dele puxar o seu tapete. É aquele que chega quando os outros já se foram. Talvez um dos grandes dramas da igreja evangélica atualmente é o alto índice de suicídio de pastores. E a pergunta que às vezes atormenta o nosso coração, quando um fato desse vem à tona, é esta: meu Deus, por que eu não encontrou sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda, para dizer o que Paulo disse para Timóteo: corra para cá, eu preciso de você, venha logo, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso abrir o coração, eu preciso de companhia, porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Em quem você confia? Este é o primeiro princípio. A liderança às vezes é solitária, e nós precisamos de
pelo menos um ombro amigo com quem dividimos as nossas lutas. Segundo princípio, confira aí comigo, por favor, no versículo de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio é esse: quando alguém decepcionar você, abandonar você, não faça registros de mágoas, toque a sua vida, continue caminhando. Meus irmãos, isso não é se, é quando. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não temos um cônjuge perfeito, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos uma família perfeita, nós não temos uma igreja perfeita, nós vamos ter queixas uns dos outros. A questão não é o que as pessoas fazem com você, é como você vai reagir a isto. Porque se você registrar mágoas, remoer memórias amargas, você adoece, você perde o foco, você perde a alegria do ministério. Não importa o que você já passou, ou o que você porventura passará, tome a decisão de não fazer registros de mágoas, de não entupir seu coração de ranço. Porque a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. Viktor Frankl, pai da logoterapia, sobrevivente de um campo de concentração nazista, disse numa das suas obras: a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, podem tirar seus bens, podem tirar sua família, podem tirar sua saúde, podem tirar sua vida, mas elas não podem tirar o direito que você tem de fazer suas escolhas. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas odeiam você, você ama a elas. Elas perseguem você, você ora por elas. Não faça registro de mágoas. Segue o seu ministério. Quem cuida de você é Deus. Terceiro princípio, confira comigo o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse: se você ao longo do seu ministério se lembrar que você foi rude demais com alguém, que você machucou alguém, tenha a humildade de voltar e de pedir perdão, e de construir pontes onde um dia você cavou abismos. Pastor, eu só consigo entender esse versículo 11 à luz de mais dois textos do Novo Testamento. O primeiro deles, Atos 13:13. O segundo deles, Atos 15:36 a 41. Esse Marcos aqui era o auxiliar dos dois missionários, Paulo e Barnabé, quando eles saíram para a primeira viagem missionária. Diz a Bíblia que este jovem, primo de Barnabé, abandonou os dois missionários em Perge da Panfilha e voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. A pergunta é por quê? A Bíblia não responde. Podemos fazer três inferências possíveis
Quem sabe uma delas seja a expressão da verdade. Primeira inferência: ele era muito jovem, talvez pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, se decepcionou. Segunda possibilidade: quando eles saíram de Antioquia, o líder da caravana missionária não era Paulo, era Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo, não Saulo e Barnabé. Então o líder era o primo dele. Lá em Pafos, a liderança muda. Muito provavelmente o mesmo que ele disse em 2 Coríntios 12:7: o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? Resposta: obviamente veio de Deus. E como é que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que Satanás trabalha 24 horas por dia para tornar você um balão, um pavão, cheio de soberba? Mas então por que Satanás batia na cara do Paulo com espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes é, Satanás chega e diz: está vendo aí, você não é crente? Você não é pastor? Você não é obreiro? Está passando essa magrela, está passando esse aperto. Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa. Olha para o seu vizinho, e nem crente ele é, está numa vida muito melhor que a sua. Satanás quer colocar na nossa mente que se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai bater carro. Se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Jesus nunca prometeu isso, nem para você, nem para mim. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consta a Bíblia que Paulo chegou na Galácia doente, mas não consta a Bíblia que Paulo saiu de Antioquia doente. Então, essa doença deve ter sido contraída no caminho. Perto da Panfilha, o local onde João Marcos abandonou os 2 missionários, é uma região alagadiça, pantanosa naquela época, com forte incidência de malária. Possivelmente Paulo pega uma malária aqui, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. É por isso que os crentes da Galácia disseram que, se possível, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então eu acho que o João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Segundo texto que eu preciso entender para interpretar o versículo 11 aqui, é Atos 15, 36 a 41, porque depois do concílio de Jerusalém, resolvido o problema doutrinário da igreja, afastada a influência perigosa dos judaizantes, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Vamos para a segunda viagem missionária? Barnabé diz: vamos, Paulo. Um detalhe: eu quero levar com a gente o meu primo Barnabé, o meu primo Marcos. E Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. E diz o texto que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os 2 missionários não caminharam juntos mais. Obviamente que está registrado numa linguagem polida, mas para haver uma grande desavença, o pau quebrou entre os 2. O pau quebrou. Então eu vou parafrasear o que deve possivelmente ter acontecido. Eu acho que foi mais... Paulo chega todo animado para Barnabé e diz: Barnabé, que decisão maravilhosa que o concílio de Jerusalém tomou. Decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas. Agora a rota doutrinária da igreja está boa de novo, vamos voltar. Barnabé disse: vamos, Paulo.
ô Paulo, você lembra do meu primo? Uai, Barnabé, mas é claro que eu lembro. Ô Paulo, deixa eu te falar, eu estou com vontade de levar com a gente agora de novo. Paulo fechou a cara. Paulo disse, não, comigo ele não vai. Deixa eu te falar, Paulo, ele amadureceu, ele está melhor, comigo ele não vai. Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa, você está sendo radical, comigo ele não vai. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, comigo ele não vai, Barnabé, chega, não quero papo, chega. Você já imaginou se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Que o pega e o leva para Chipre, investe nele. Mais tarde Pedro discipula. Mais tarde ele vai ser o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho escrito não foi Mateus, foi Marcos. Deixa eu fazer uma perguntinha para os colegas aqui. Você já se sentiu persona non grata alguma vez? Com você eu não trabalho? Você não faz parte da minha equipe? Com você não dá para trabalhar? Você não serve para andar comigo? Paulo está fechando as cortinas do ministério, no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua alma, lembrou do Marcos. Aí escreveu para Timóteo, ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí, ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual, reconhecendo um erro e pedindo perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não temos condições de viver ou morrer, deixando pessoas feridas pelo caminho do nosso ministério. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós mesmos cavamos abismos de mágoas. Ou irmãos, às vezes na liderança pastoral, a gente corre o risco de machucar alguém, de rejeitar alguém, de escantear alguém, de descartar alguém. Quarto princípio, confira aí comigo, versículo 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O princípio é esse: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco, perdoe, e entregue esta causa para Deus. Eu não sei quanto a vocês pastores, mas tem hora que eu tomo sustos, pastor Raul, tem hora que eu tomo susto. Às vezes eu chego na igreja, uma pessoa me puxa do lado assim e diz assim, eu estou chateada com o senhor. E eu digo, mas por quê? O senhor está lembrado daquele dia? Eu falei, não estou lembrado daquele dia. O que aconteceu? O senhor chegou, eu estava fulano, beltrano, ciclano, o senhor falou com fulano, beltrano, ciclano, eu estava perto, o senhor não falou nada comigo, o senhor passou reto, o senhor me desprezou, o senhor me esqueceu. E se a pessoa não falasse comigo, eu nunca ia pedir perdão, porque eu não lembro mesmo, não lembrava. Ué. Você dá esses cochilos às vezes, ou só eu que dou? Agora é diferente quando alguém pensadamente, refletidamente, maldosamente atinge você, machuca você, fere você. Alguns estudiosos dizem que foi este Alexandre o latoeiro que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. O que você faz na hora dessa? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Falando baixinho aqui para nós, pastor não faz isso, não é verdade? Ou faz?
Talvez você diga assim: eu não vou fazer não, fulano, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Você e eu não sabemos lidar com isso. Isso é usurpação de uma prerrogativa exclusiva de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Nosso papel é vencer o mal com golpes de bondade e pagar o mal com o bem, e perdoar e entregar o caso para Deus. Vamos a um outro princípio. Dê uma olhadinha no versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu gosto disso aqui porque, para mim, o texto termina no versículo 18 com um amém sonoro. O que vem depois é um pós-scriptum. E ele já havia dito no verso 9: procura vir ter comigo depressa. Mas o que é depressa? Eu não sei. É vago, é lato o sentido. Depressa pode ser uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, depende do contexto. Então ele explica no verso 21 o que ele quis dizer a Timóteo por depressa: venha antes do inverno. E o princípio aqui é este: há coisas na vida que ou você faz agora, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. Por que ele disse venha antes do inverno? Porque nos 3 meses de inverno rigoroso não se navegava com segurança. É só ler Atos 27 e 28. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: ó Timóteo, se você esperar os 3 meses de inverno para vir, não adianta vir, eu já terei sido executado. Então, se você quer vir e estar comigo, venha antes do inverno. Há coisas na vida que não podem esperar. Oportunidades passam. É aquela visita, é aquele aconselhamento, é aquele confronto, é aquela abordagem, é aquele pedido de perdão, é aquele socorro, é aquela ajuda. Há algum tempo, pastor Davi, eu fui comunicado por uma pessoa querida da minha familiaridade que o avô ficou muito doente, foi hospitalizado. E o neto ligou para o pastor da igreja e disse: ô pastor, meu avô acabou de ser hospitalizado e a situação dele é muito crítica, ele está muito angustiado e pediu muito que o senhor fosse orar por ele. O pastor respondeu: hoje eu não posso, não dá para ir, eu estou muito ocupado aqui, amanhã eu vou. Pastor, mas a situação dele é muito crítica. Mas eu não posso ir hoje, eu estou ocupado, amanhã você me liga. No outro dia, não foi a ovelha que ligou para o pastor, foi o pastor que ligou para a ovelha. Ô meu irmão, e aí? Qual o apartamento está seu avô? Vou lá agora fazer uma visita. Ô pastor, não precisa ir não, ele faleceu essa noite. E eu fico imaginando o clima. Há coisas que não podem esperar. Ou você faz agora, ou nunca mais vai ter chance de fazer. A cultura brasileira é muito interessante. Há 2 coisas na cultura brasileira que me chocam muito. Por exemplo, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é: será que aquela pessoa escutou algum daqueles elogios? Que um defunto não levanta para dar um abraço em você, e se levantar você corre também.
Tem gente que não, pastor, mas esse negócio de elogio é perigoso, porque isso leva a pessoa a ficar vaidosa. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. A Bíblia está cheia de elogio. Não deixe a pessoa morrer para elogiar, não. Seja um Filemão, um encorajador dos santos. Qual foi a última vez que você elogiou seu pastor? Seu marido? Sua esposa? Seus pais? Seus filhos? Seus irmãos? Segunda coisa que me choca é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Eu fui num funeral certa feita e contei 86 coroas de flores. 86. Contrataram um grande caminhão para levar as flores e um pequenininho para levar o defunto. Eu fiquei do lado observando. Falei, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Brincando um pouquinho com vocês, me falaram que os maranhenses são muito românticos, que os maridos jamais esquecem a data de aniversário da esposa, a data de aniversário de casamento, que sempre levam flores e surpreendem a sua mulher. Me falaram essas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querida irmã. Se você nunca recebeu um buquê de flores no seu aniversário, se você for na frente, eu quero dizer por isso, morrer primeiro, você vai ganhar uma coroa, e grande, e o maridão nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Dê flores em vida. Procura vir ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Mas deixa eu terminar. Olhe comigo o versículo 18, na parte B. O último princípio aqui, tem outros, mas eu vou ficar por aqui hoje. Ele diz assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é esse. A melhor maneira de você encerrar o seu ministério e fechar as cortinas da sua vida é dando a Jesus toda a glória devida a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Meus amados, não há nada mais tolo do que soberba, do que vaidade, do que achar que somos alguma coisa. Se você precisar de 2 antídotos contra qualquer sentimento de achar que você é alguma coisa na vida, pense nisso. É impossível você conhecer a Deus e ser soberbo. Quem pode chegar diante do todo-poderoso Deus santo, 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 de narizinho empinado? Se os próprios serafins cobrem o rosto. Se você vê uma pessoa de peito estufado, nariz empinado, pode saber, ela não conhece a Deus. Não conhece. Segunda coisa, segundo antídoto: ninguém pode ser soberbo se conhece a si mesmo.
Se você encontra uma pessoa que rasga elogio para ela mesma, pode levar para o médico, ela não está bem da cabeça. Tá não. Só um maluco, ao examinar a si mesmo, não cai de joelhos diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu careço da tua graça. Então, não acenda os holofotes em cima de você mesmo, não rasgue elogios a você mesmo, não projete a sua imagem, a sua figura acima dos outros. No reino de Deus a pirâmide está invertida, o maior é o servo de todos. E se tinha um homem que tinha motivos ou razões humanas para se vangloriar, esse era o apóstolo Paulo. Maior pregador, maior pastor, maior missionário, maior teólogo, maior plantador de igrejas, maior desbravador do reino de Deus. Mas ao encerrar as cortinas, ao fechar as cortinas da sua vida, ele fecha com a doxologia: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Que seja esse o Espírito que move o nosso coração. Lembremos-nos, o homem que está nos dando esse conselho está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, e como um pastor de almas, ele está apacentando o nosso coração nesta noite. Que Deus nos abençoe.